inclusive, que vocês se conhecem. É o Urian Fancelli que está aqui com a gente. Muito bom dia, Urian. Fazia tempo que você não participava do Acorda, hein? Bom dia, Natália. Vocês não me chamam mais. Aí, pelo menos hoje eu vim e encontrei meu amigo mano aqui. Tá vendo? Quando a gente te chamou, é para participar aqui de uma roda quase que de bar, mesmo às 8h30 da manhã. Mas, Urian, infelizmente, com café. Podia ser outra coisa. exatamente. Mas para o meio-dia, de repente lá no contexto, o Urian também sempre participa do contexto Metrópolis com a Neila Guimarães. Ô, Urian, tô com um mano aqui, a gente está falando sobre um montão do cenário aí eleitoral de 2026 e uma das principais pautas que tem sido, pelo menos nos últimos tempos, é a questão aí de Flávio Bolsonaro tentando pegar um lugarzinho ao sol nessa narrativa toda do tarifaço. Como o Mano lembrou a gente aqui, mais cedo a gente também lembrou, ano passado, quando o tarifaço surgiu, em relação, né, dos Estados Unidos com o Brasil, a família Bolsonaro comemorou. E nesse ano, o Flávio, como pré-candidato à presidência da República, já entendendo que para Lula foi muito positivo manter a soberania nacional, o discurso de se manter defendendo o próprio país e tudo mais, ele vai, inclusive, aos Estados Unidos, se inscreve numa audiência pública para falar contra o tarifaço em que ele defendeu lá atrás. Queria te ouvir também um pouquinho, claro, também sobre o lado internacional, do quanto os americanos estão focados nas eleições aqui da América do Sul e a do Brasil vai ser a principal agora, a próxima. Bom, primeiro ponto é que existe, de fato, uma tentativa de ter relações, isso por parte dos Estados Unidos, de estabelecer uma relação mais próxima com os países da região. E aí isso acontece de duas formas diferentes. A primeira delas é tentando, de certa forma, alavancar lideranças que estejam um pouco mais alinhadas aos Estados Unidos, ou seja, de pessoas que pertencem a esse campo político da extrema-direita. Foi até o caso do The Economist, que na semana passada publicou um artigo falando da trumpificação da América Latina, mas ao mesmo tempo essa trumpificação ela expõe algumas ironias que a gente até pode desenvolver depois. Mas, por outro lado, eu não diria, e eu gosto bastante de frisar isso, tá, Natália e Mano, que para o Trump não é necessário que ele tenha, para ele conseguir dialogar, para ele conseguir ter boas relações com o país, ele não precisa necessariamente ter alguém de extrema direita no poder. Ele precisa apenas de alguém que ele consiga vender como sendo submisso aos interesses norte-americanos, como é o caso, por exemplo, hoje da Venezuela na figura da Delcy Rodrigues. Ela está longe de ser uma figura da extrema-direita ou sequer da direita, ela é uma continuidade do regime do Nicolás Maduro, ou seja, ela representa ainda uma continuidade do chavismo no poder, movimento de esquerda, mas acaba sendo submissa aos interesses dos norte-americanos, portanto, Trump está feliz com isso. É por isso que eu digo que ele gostaria até que o Flávio ganhasse as eleições no Brasil, se for necessário, vai de alguma forma sinalizar, dar algum tipo de empurrãozinho, mas no caso, por exemplo, de um Lula que pudesse também manter algum tipo de relação que passasse essa imagem de submissão, ele estaria também feliz com isso, mas não é o caso, né? E como não é o caso, ele acaba tendo que lidar com o que ele tem, que hoje seria talvez o Flávio Bolsonaro. Eu vejo essa movimentação do Flávio como algo talvez meramente oportunista da parte dele. Não sei se vai conseguir aqueles objetivos que ele está tentando alcançar com essa ida aos Estados Unidos. Isso porque a imagem dele como alguém entreguista, ela já foi estabelecida, e ela foi estabelecida no ano passado, quando a família dele, em grande parte responsável por fazer esse lobby pelas tarifas, comemoram aquilo que aconteceu. E aí, mais um ponto curioso também é que tudo vem com ônus e bônus. Então, ele não vai poder, por um lado, dizer
que é mérito dele a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas no Brasil, que isso tem acontecido por pressão dele, e, por outro lado, querer se descolar da questão das tarifas. Ou ele influencia ou ele não influencia o governo norte-americano. E para o brasileiro, a gente já viu o que acontece. Assim, a percepção popular ela ficou clara nas pesquisas, inclusive do ano passado, quando o Lula, de maio a agosto, ele acabou tendo 6 pontos de crescimento na sua aprovação, diretamente por conta da questão das tarifas. É isso. Queria te ouvir também, mano, a partir da resposta do Urian. Eu acho que tem um ponto importante na percepção dos agentes econômicos brasileiros que estão tentando trabalhar pela reversão das tarifas nos Estados Unidos, e a gente sabe que, na prática, essa é uma estratégia também que importa muito, porque agentes econômicos brasileiros conseguem, muitas vezes, trazer para o jogo agentes econômicos americanos para fazer lobby internamente dentro do governo de Donald Trump para mostrar que, eventualmente, as tarifas prejudicariam até mesmo empresas americanas que são dependentes de fornecedores brasileiros. Mas, enfim, o ponto é que, na percepção desses agentes econômicos, a postura de Flávio Bolsonaro foi prejudicial, no sentido de que ele não construiu um discurso alinhado com a estratégia narrativa que esses agentes econômicos têm construído. Flávio claramente fez muito mais uma peça para a própria campanha eleitoral do que, efetivamente, uma defesa dos interesses da economia brasileira na sua participação na audiência pública, porque atuou de forma desconectada, muito mais preocupado em atacar o governo Lula, em tentar construir uma nova narrativa eleitoral para desfazer ou tentar desfazer a imagem de que a família Bolsonaro não apenas apoiou, mas aplaudiu as tarifas na sua primeira rodada. Então, o que a gente vê na prática é uma degradação institucional nessa capacidade dos agentes políticos representarem interesses legítimos da população brasileira. A gente vê muito mais um descolamento do mundo político enfrentando os seus próprios interesses do que efetivamente dialogando com os interesses da população, e isso é sintoma de fechamento do sistema político, é sintoma de uma política que não se importa com o cidadão. Mano Ferreira, analista de políticas públicas, esteve aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre essas pautas tão importantes para as eleições de 2026. Mano, foi um prazer, volte sempre, viu? Inclusive a gente faz de novo essa roda aqui com o Urian muito em breve. Prazer enorme. Com o Urian, então, eu fico mais em casa. Valeu, hein? Até a próxima. O Urian fica aqui comigo, Urian, porque a gente tem mais alguns assuntos para tratar. Daqui a